Olá, amigos do canal Dividindo Conhecimento. O tema de hoje busca uma profunda reflexão sobre os motivos que levam a sociedade a viver com tantos desacordos, intolerância e conflitos, como vemos repetidamente em todos os aspectos de nossas vidas. Faz parte do comportamento humano ser intolerante, inflexível e até radical, e por isso temos vivido um momento social de oposição plena, o que esvazia o bom senso e respeito pelo próximo, que deveria reger sempre as nossas atitudes. Vimos muito oposicionismo durante as eleições presidenciais e mais recentemente houve muita repercussão em questões envolvendo a velha discussão entre religião e carnaval. Desse modo, vamos refletir sobre a falta de empatia. Bem-vindos a mais um vídeo. As pessoas têm gerado desde sempre conflitos intermináveis e hoje vou tomar como exemplo as recentes disputas entre os defensores religiosos e os adeptos e militantes do carnaval para falar sobre o comportamento social inadequado que leva a tantos conflitos e a empatia como meio de redução dessas intermináveis disputas. Os eventos a que me refiro dizem respeito: 1. A batalha entre o bem e o mal trazidos pela comissão de frente da Escola de Samba Gaviões da Fiel em São Paulo. E 2. A presença de evangélicos em blocos de carnaval no Rio de Janeiro, exortando a salvação na pessoa de Cristo. Em ambos os casos, amigos, alguns dizem que houve intolerância religiosa, mas para mim houve intolerância social de todos os lados, onde um lado acusa o outro de desrespeito. Deixo muito claro aqui que não quero discutir religião, mas como mediador e negociador de conflitos, quero sim abordar o comportamento egoísta, intolerante, inflexível, desrespeitoso e até mesmo radical das pessoas. A sociedade vai de mal a pior desse jeito, infelizmente. Por isso me preocupo muito com o futuro dos meus descendentes. Eu sou cristão convicto e minha fé plena em Deus e Jesus Cristo. E quando atacam ou usam a figura do Salvador com finalidade jocosa, fico muito triste e desapontado, mas jamais compartilharei com atos de intolerância ou radicalismo de quem quer que seja, contra ou a favor dos meus valores e convicções. No caso do uso da figura de Cristo pela escola de samba, os dirigentes e carnavalescos poderiam ter ponderado bastante em toda a discussão que isso poderia gerar e avaliar adequadamente se seria realmente necessário levar esse tema para a avenida. Do outro lado, também não compartilho com a atitude de alguns religiosos que assumem o papel de defensores de Jesus Cristo e da Igreja para atacar os outros, julgando e condenando a tudo e todos que lhes parecem contrário às suas convicções. Caros amigos, no segundo caso, houve confusão também por conta de alguns evangélicos ditos americanos que invadiram alguns blocos de carnaval no Rio de Janeiro e foram hostilizados conforme foi noticiado. A mesma reflexão que fiz no caso da escola de samba caberia aqui, ou seja, seria realmente necessário que esses evangélicos tivessem ido nos blocos para induzir ou chamar os frequentadores de pecadores e exortá-los de que aquilo é errado sobre a ótica religiosa? E do outro lado, os frequentadores estavam certos em confrontá-los e expulsá-los, como foi amplamente divulgado, noticiado? É certo que muitos defenderão os religiosos e outros tantos defenderão a postura dos foliões, cada qual julgando estar absolutamente certo e convicto de seus valores. E isso não é errado. O errado, na minha visão, é achar que as respectivas certezas de suas opiniões e convicções são verdades absolutas e não respeitar a verdade do outro, que para ele é absoluta também. Qual dos lados está com a verdade absoluta nesse caso e em quaisquer outros casos em que estamos constantemente envolvidos? Amigos, a resposta é que a verdade é subjetiva e, portanto, cada um tem a sua e deve ser respeitada. Vamos ponderar o seguinte exemplo. Se sou cristão porque tive o livre-arbítrio de ouvir, estudar, avaliar e concluir que Cristo viveu
e morreu na cruz por meus pecados, e por isso tudo que for contrário não compartilho, também devo admitir que o ateu ou quem professa outras religiões e convicções fez as mesmas avaliações que eu e chegou na conclusão dele, de modo que é absurdo não respeitá-lo e até confrontá-lo, porque é a verdade dele. Todos têm o direito de opinião e discordância, e quem somos nós para julgar e condenar alguém por conta de crença ou quaisquer outros assuntos, se na própria Bíblia diz para não julgarmos o próximo? Posso sim discordar de acordo com meus princípios e valores e até debater com o próximo, mas nunca julgar e condenar alguém por ter convicções diferentes das minhas. Quando os atos das pessoas fogem das determinações legais e a opinião induz ou impõe agressões físicas ou morais, aí sim deve entrar o Estado que é constituído para disciplinar o convívio, de modo que o Poder Judiciário atua para apurar e condenar os ilícitos, como os crimes de intolerância, ódio e racismo, por exemplo. Meus caros, o maior e grave erro do ser humano, na minha visão social, é a falta de empatia, o que impede e bloqueia o respeito aos valores, emoções, pensamentos, sentimentos e crenças do próximo. Mas o que é empatia? A empatia é definida como a capacidade de entender ou sentir o que a outra pessoa está experimentando de acordo com as referências e valores dela. É literalmente se colocar no lugar do outro, buscando entender que somos diferentes por conta da diversidade relacionada aos aspectos físicos, químicos, biológicos, psíquicos, experiências e até educacionais. Por isso, meus caros, a primeira lei de convívio pleno e justo deve ser a de que não se pode, em absoluto, fazer para o próximo o que não queremos que façam conosco. Jamais admitiríamos ser perseguidos ou julgados por nossas convicções, mas sem empatia agimos contra o próximo exatamente como não queremos ser tratados. Isso é loucura! O problema é que muitos conhecem esse pensamento, mas poucos colocam ou querem colocar em prática. A partir do momento que passei a entender e respeitar as diferenças das pessoas, tenho plena convicção de que me tornei um ser humano muito melhor e feliz comigo mesmo, além de ter preservado ótimas amizades de pessoas que apenas pensam diferente de mim, mas que têm valores indiscutíveis. Quantas amizades têm terminado por falta de empatia? Meus caros, mesmo quando alguém discorda frontalmente de mim, consigo ter empatia e buscar me colocar no modelo de valores e convicções que leva essa pessoa a ter aquele entendimento ou comportamento. E no final, respeito a opinião dela, porque a minha verdade não é a verdade dela e vice-versa. E, portanto, não existe certo ou errado dentro dessa relação bilateral ou múltipla, conforme o caso. Isso deve se aplicar em todas as relações pessoais e profissionais. Não é minimamente fácil alcançar e aplicar plenamente o conceito de empatia nas nossas vidas, mas vale a pena buscarmos essa plenitude para vivermos melhor. A empatia traz o respeito ao próximo, lembrando que se você acha que torce pelo melhor time, tem a melhor religião, educação, sabe tudo de política, é melhor que o outro, esse mesmo outro também pode ter as mesmas convicções que você sobre ele mesmo, com valores completamente opostos e ambos estão certos e errados dentro de seus valores, sentimentos e emoções. Prezados, tudo seria diferente se houvesse empatia como principal norte na relação entre as pessoas. A empatia traz compreensão à diversidade e a diversidade fortalece o respeito, a aceitação e talvez até o amor ao próximo, porque entendemos que a verdade é subjetiva e não tem um único e absoluto dono. Para finalizar, amigos, quando se tem empatia, a comunicação se torna amistosa e não violenta, facilitando o convívio pleno e justo. Busquem estudar e entender a empatia e exercitá-la, porque somente o entendimento e a prática fortalecem a ação. Certamente alguns concordarão comigo e outros não. Isso deve ser entendido como normal dentro dos valores e convicções individuais, mas se aplicarmos a empatia, viveremos com respeito e harmonia. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado!